Graça e paz, igreja do avivamento! Aleluia! Deus é bom demais. Viu? Vale a pena ser chato. Viu? Fiquei mesmo, e fico mesmo, né? Mas valeu a pena, tá vendo? Eu não sei nem se prego ou se faço apelo, que já tá tudo pregado. Quem quer aceitar Jesus aí, levanta a mão, vem na frente e vamos lá, vamos começar. Glória a Deus. Mas agora, queridos, nós estamos no mês de dezembro, mês de profetizar 2026. O que Deus começou a fazer aqui em 2025 na sua vida é apenas o início daquilo que vai chegar sobre você. Eu quero já declarar sobre a tua vida que o teu 2026 vai ser um ano maravilhoso em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para que nós venhamos a profetizar sobre esse 2026, a palavra é restituição. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu queria dizer para você que restituição nos faz pensar em quê? Nos faz pensar em algo que nós perdemos, e algo que foi tirado de nós, algo que era nosso, mas foi levado. Quantos perderam alguma coisa em 2025? Quantos perderam em 24, em 23, em 1980? Tem coisas que estão perdidas há muito tempo, mas levanta a mão se você quer receber. 2026, você vai reaver aquilo que se perdeu. Ei, é com você que eu estou falando? Então dá glória a Deus aí, crente. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Vamos entender um pouco sobre esse processo chamado restituição. Joel capítulo 2. Para quem não sabe onde está Joel, está na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse. Aí, ó. Joel capítulo 2 está depois de Joel capítulo 1. Quem achou, diga, eu leio a Bíblia. Ui, olha aí, ó. Tá falando sem ter achado, irmão, que isso. Vou te levar de volta para o encontro, hein? Quem achou, diga, é tremendo. Quem não achou também, diga, é tremendo. Bom, pode botar na tela aí, Joel capítulo 2, vou dar uma chance para eles. Joel capítulo 2, versículo 25. Muito bem. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vocês. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e toda vez que ela é aberta, que ela é exposta a nós, nós somos expostos a ela. Tudo aquilo que tem o Senhor para nós nessa noite, que nós venhamos receber, Senhor. Pai, seja uma exortação, seja, Senhor, um puxão de orelha, ou seja mesmo um encorajamento. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós não queremos desperdiçar. Por isso, toma o nosso coração, a nossa mente, as nossas expectativas, que nada nos roube, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Estamos selados e protegidos, amparados pela mão do Cordeiro, Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Restituição, devolução de algo a quem realmente pertence. Se falarmos de restituição, como eu disse no início, vamos falar de coisas que ficaram perdidas, ou mesmo que foram tiradas de nós. No entanto, quando a gente começa a ver o texto do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 25, nós vamos perceber que os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e todos esses insetos, eles foram consumidos por conta de um grande exército que o Senhor enviou contra aquele povo. Vocês conseguiram perceber isso? Vocês conseguiram perceber que aquela praga que aconteceu
no meio daquele povo vinha da parte de Deus? Às vezes a gente pensa que só da parte de Deus vem coisas boas, vem milagres, mas às vezes da parte de Deus vem deserto, às vezes da parte de Deus vem luta, às vezes da parte de Deus vem problema, às vezes da parte de Deus vem feridas, mas a palavra do Senhor vai dizer: aquele que abre a ferida é o mesmo que fecha. Então, se Deus colocou você hoje num lugar onde algumas coisas têm sido consumidas na sua vida, entenda que não é para o seu mal. Repita assim comigo: tudo tem um propósito debaixo do céu. O Senhor tomou daquele povo, mas Ele também disse: eu vou restituí-los. Por que o Senhor faria algo assim? Talvez você pensou, eu pensei. Por que o Senhor faria isso? Quando nós começamos a ler o início do capítulo 2 de Joel, nós vamos ver uma palavra de juízo. Preparem-se para o grande dia do Senhor, vai ser dia de trevas. Certa vez Davi disse: quem, pois, me livrará da mão do Todo-Poderoso? Talvez você consiga se livrar da mão do agiota, talvez você consiga se livrar da mão dos que te perseguem, mas quem pode livrar você da mão de Deus, não é isso? E aí, uma palavra de juízo, e eu comecei a pensar e a perceber que muitas vezes Deus executou juízo sobre o seu povo. Quando nós lemos o livro dos Juízes, por exemplo, você vai ver, volta e meia, Deus levantando um juiz, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Débora, igual a nossa pastora Débora, para libertar o povo. Por muitas vezes o povo abandonou o Senhor. Por muitas vezes o povo seguiu um caminho que não devia. Buscou outros deuses. Viveu uma vida de impiedade, de pecados. E foi afastando Deus de si, da sua terra, do seu território. Nós vamos ver isso no livro dos reis, a mesma coisa. Reis ímpios governando sobre o povo de Deus. E aí o inimigo vinha e assolava. Nós vamos ver isso nas crônicas, no livro das crônicas. Nós vamos ver no livro do profeta Jeremias, um homem que pregou por mais de 23 anos para um povo que não quis ouvir a voz de Deus. Tem noção do que é isso? Então, antes que o juízo de Deus chegue, você pode ter certeza que houve oportunidade. Houve oportunidade de que o juízo não viesse. Assim, Deus usou muitos, como usou aqueles gafanhotos. Deus usou os midianitas, na época de Gideão. Deus usou os filisteus, na época de Davi, ou melhor, na época de Saul. Usou os filisteus na época de Sansão, usou a Síria, usou a Babilônia, usou Jezabel, Faraó, porque o povo havia o abandonado. A maioria das vezes o motivo era esse, era o mesmo. O povo havia abandonado o seu Deus. Além disso, o povo havia rejeitado a palavra profética. Quantas vezes nós rejeitamos as palavras que o Senhor traz para nós? Às vezes Deus usa um líder chatão aqui, né? E a gente resiste. Quando Deus quer operar na nossa vida, quando Deus quer fazer na nossa vida, e nós nos tornamos resistentes, ou mesmo estamos adaptados àquela vida de erro e de pecado, quando Deus tem uma vida de santidade, de plenitude, uma vida abençoada, mas nós não estamos bem daquele jeito, estamos confortáveis daquele jeito, a vida está boa, eu estou prosperando. Mas não se engane, querido, larga é a porta do mundo, mas o final é um funil e leva para a morte. Pode estar tudo bem agora,
Aí hoje você viu aí os irmãos dizendo, eu achava que eu estava, né? Mas aí eu tive um encontro com Deus e eu vi realmente quem eu era. Glória a Deus por isso. Que nessa noite você possa se enxergar em Deus aqui, para que você possa tomar uma atitude com relação a essa informação que Deus vai lhe entregar nessa noite. Sabe? Não rejeite a palavra profética. Rejeitaram Oséias. Você conhece a história? Oséias, o Senhor falou para ele: Oséias, vai lá na casa de prostituição e casa-se com a prostituta. Você já ouviu essa história? E ele disse: sabe por quê, Oséias? Porque o meu povo é como essa prostituta. Oséias ia lá, buscava ela na casa de prostituição, levava para casa, arrumava, deixava bonitinha. Quando ela ficava 100%, ela voltava para a prostituição. Quantos estão assim na casa do Senhor? Vem, recebe uma bênção, recebe um milagre, começa a participar do processo. E aí quando a coisa melhora, quando começa a aparecer um dinheirinho, quando o emprego chega, quando a mulher, a varoa aparece, o varão aparece, começa a ter casa na praia, começa a ter negócio, ter empresa, e aí o Senhor começa a ficar para lá, começa a ficar para depois. Hoje não dá para mim, hoje eu não posso, eu não consigo, eu estou muito ocupado. Senhor, me deu um trabalho. Querido, Para onde você está indo? Para onde você está indo, meu irmão? Uma coisa a Bíblia nos deixa claro: Deus não julga antecipadamente. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, sabe? Porque se Deus julgasse logo, a gente teria mais temor, não é? Mas como Deus é paciente, é longânimo, sabe? Como Deus é bom, às vezes a gente vai esticando essa corda, às vezes a gente vai esticando esse elástico, né? O elástico, né? Você já brincou com o elástico? Você vai esticando, até que ele arrebenta e volta na sua cara, não é isso? Até quando nós vamos esticar a corda da misericórdia de Deus? Hein? Deus não julga antecipadamente, mas Ele julga. Gênesis 15, 13 vai dizer isso. Quando o Senhor fala com Abraão: olha, Abraão, vocês vão entrar na terra da promessa, mas a sua descendência vai ser peregrina naquela terra por 400 anos. Vai ser afligida. Mas depois eu virei e julgarei esse povo que te afligiu. E aí vocês vão voltar para a terra da promessa, porque essa promessa que eu tenho para vocês, Abraão, não é para agora, porque o povo que está na terra, que é de vocês, ainda não se cumpriu o tempo do juízo deles. Olha isso. Até para o ímpio, Deus tem tempo de juízo para realizar. Ou seja, se você que está aqui hoje e está vivendo uma vida fora do caminho do Senhor, fora dos princípios de Deus, e não está vivendo em juízo, ainda está bem, a tua casa está legal, olha, não se engane. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. É melhor ficar com o amor, não é? Mas se nós trilharmos um caminho que nos leva para o juízo, é isso que nós vamos encontrar. Agora, outra coisa, o julgamento do Senhor é sempre justo. Salmo 119, verso 75 diz: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, que a tua fidelidade me afligiste. Salmo 19, verso 9, parte B: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. É impossível Deus ser injusto. É impossível que Deus haja com injustiça com alguém. Não faz parte do caráter de Deus ser injusto. Não faz parte da essência de Deus querer nos maltratar, ou querer nos apertar, ou querer nos levar a um sofrimento. Não é essa a vontade de Deus, mas se não é, por que ainda passamos por coisas como essa? Deus não pode ser injusto porque Ele é a própria justiça. Salmo 11, verso 7 diz: porque o Senhor é justo,
ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Hoje, nessa noite, se você não é reto, o Senhor vai te endireitar, porque os olhos do Senhor estão sobre você, e Ele quer liberar sobre você toda a sorte de bênçãos. Ele quer levar você a viver um nível de restituição. Aquilo que você perdeu, aquilo que foi roubado de você, aquilo que foi tirado de você. Eu quero profetizar que o teu caminho hoje está sendo aplanado para que você entre na rota da restituição. Deus quer restituir os anos que foram consumidos. Como entramos no juízo de Deus? Queridos, às vezes é culpa nossa. Às vezes eu busco esse caminho. Às vezes eu procuro esse caminho. Mas às vezes eu não busquei. Quando nós olhamos para a história de Daniel, por exemplo, você vai ver um homem, um jovem, que estava lá na Babilônia. Foi levado de Israel, da sua terra, para a Babilônia. Mas o que Daniel fez de errado? Nada. Você vai ver Neemias em Suzã, a fortaleza, no império da Pérsia. E o que ele fez de errado? Nada. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de juízo por causa daquilo que nossos pais fizeram, por causa daquilo que os nossos avós fizeram, por causa daquilo que outros fizeram. Às vezes eu fico me perguntando, será que hoje nossa nação está debaixo de um juízo? Já parou para pensar nisso? Os dias têm sido difíceis, sim ou não? As coisas estão mais apertadas, e às vezes eu fico, Senhor, eu preciso orar mais pela nação. Eu não vou nem perguntar aqui quem ora pela nação, mas eu quero te falar uma coisa. Não sei se você conhece a história da Coreia do Sul, um país assolado por uma guerra, dividido, sul e norte, totalmente miserável, mas que em 50 anos se tornou uma das maiores potências do mundo, um país de maioria cristã. O povo se juntou para orar pela nação, e a nação foi transformada. Eu não sei se você sabe, mas a oração é capaz de reverter o juízo de Deus. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Quando a coisa começa a apertar, a gente para de orar e começa a reclamar. A gente para de buscar e começa a questionar. A gente para de se consagrar e começa a vacilar. Mas é justamente o contrário que deveríamos fazer. Como revertermos o juízo de Deus? Primeira coisa, nós precisamos tomar conhecimento disso. Nós precisamos aprender a fazer a leitura espiritual daquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos fazer uma autoavaliação, ou melhor, buscar uma avaliação do alto. Porque existe processo que nós estamos vivendo hoje, que a gente culpa muitas pessoas. Mas será que você já parou para orar e perguntar ao Senhor, qual é a minha parte nesse processo que eu estou vivendo? O quanto eu contribuí para esse lugar onde eu cheguei? Nós precisamos ser realistas conosco mesmo. O primeiro passo para você sair do juízo de Deus é você entender o processo que você está vivendo. E nessa noite eu oro por você para que o Senhor te dê discernimento, para que o Senhor te dê clareza, para que o Senhor te dê visão, para que você enxergue o que você precisa fazer para sair desse processo que você está vivendo. A segunda coisa que eu aprendo é que o arrependimento, ele reverte o juízo de Deus. Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, choro, pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Não adianta você apresentar um falso arrependimento. Eu conheço o coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a sinceridade ou a falta dela. Ele vê.
rasgue o seu coração, converta-se ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Graças a Deus. É por isso que eu venho aqui no altar. Eu não quero nem saber. Esses dias eu preguei de manhã, eu chamei o povo ao altar, pastor Carlos. Falei, eu acho que esse negócio é para mim. Eu fui o primeiro a chegar no altar, estava mais perto, já desci. Sabe? Arrependimento vai livrar você do juízo. Conversão. Eu estava indo numa rota e o Senhor falou comigo, agora eu saio dela. Ó, estou indo agora para outro caminho. Você precisa avaliar o caminho que você está indo hoje. Será que é um caminho de paz? Será que é um caminho de bem? Será que é um caminho de vida? Ou será que é um caminho de morte, de destruição? Você precisa ver isso. Você não pode seguir como um cego, sem saber para onde está indo. Você precisa se arrepender de todo o coração, com sinceridade, contando com a misericórdia e a compaixão de Deus. Agora, a terceira coisa que eu e você precisamos fazer para reverter a ira de Deus, está no versículo 16 do capítulo 2. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. O que ele está dizendo? Congregue, venha para a igreja. Vocês foram no encontro, alguns ainda não estão na igreja aqui, ou na sua, não sei. Vá para a igreja, meu irmão. Você que está aqui, que veio receber essa pessoa e não faz parte ainda, não está congregando, congregue. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando um cair, o outro levanta. Sabe? Quando nós temos alguém perto de nós para caminhar, a Bíblia vai dizer, um ao outro ajudou, por isso esforça-te. É muito bom ter alguém perto de você, para se alegrar com as suas alegrias, para chorar o seu choro, é muito bom. A Bíblia diz, há amigos que são mais chegados que irmãos, e esses amigos estão aqui na fé apostólica. Aleluia. Hoje eu estava lá agradecendo a Deus pelo meu pastor Leandro, meu líder de muitos anos. O outro dia foi o pastor Carlos, né, pastor Carlos? Ele não estava, você estava nesse, e agora foi a vez dele. Sabe, eu gosto de agradecer, porque eu reconheço o valor daqueles que abençoaram a minha vida e abençoam até hoje. Sabe? A gente precisa valorizar isso. Não é todo lugar que tem isso, não. Graças a Deus, eu fico muito feliz quando vejo os irmãos falar, olha, eu quero agradecer a pastora Débora, a Joseli, a pastora Érica, o pastor Alexandre. Como é bom ter pessoas que nos amam, que cuidam de nós. Sabe? Isso faz total diferença. Por isso que o Senhor falou para ele, congregue, santifiquem. Não basta só olhar para o seu caminho, você tem que ir para o caminho de Deus. Você tem que se separar. Você tem que se consagrar. E aí eu vou falar com você que é um crente antigo também. Como é que está suas vestes? Como é que está a sua vida com Deus? Esse dia eu falei para um discípulo, como é que está as cutículas de Jesus? Quanto tempo faz que você não está aos pés do Senhor? Ah, meu líder, isso, aquilo. Quanto tempo faz que você não está aos pés do Senhor? Quando a gente sai dos pés do Senhor, a gente começa a reparar na bagunça. Mas quando a gente está aos pés do Senhor, a gente só quer saber de ouvir as palavras dEle. Sabe? Então precisamos nos santificar. Precisamos congregar. Agora, tem um quarto passo que é clamem, intercedam a Deus. Joel capítulo 2, 17. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? E aí nós vamos ver no versículo 18.
Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Hoje a compaixão do Senhor vai te alcançar. Hoje a compaixão do Senhor vai alcançar a sua vida. Talvez você chegou aqui indo em direção ao juízo de Deus, mas Deus trouxe um profeta para profetizar na sua vida, para te fazer enxergar e avaliar o seu caminho, a sua rota, para que você converta o seu caminho, para que a compaixão de Deus te alcance. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus está pronto para te perdoar, Deus está pronto para te levantar. Eu não sei se na rota da tua vida você enfrentou algum tipo de tempestade e no meio dela começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas e de repente começou a naufragar. Ei, eu vim aqui para te dizer que aquele é o momento que você naufraga, é o mesmo momento que você vê a mão de Jesus te levantar. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quem pode glorificar o nome do Senhor aí? Hein? Glória a Deus. Queridos, a vontade de Deus nunca foi destruir o seu povo. A Bíblia diz que Ele não tem nem prazer na morte do ímpio. Não tem, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Êxodo 34, verso 6, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Olha o que Moisés falou. Parece que estava tudo bem, né? Não estava não. Foi no dia que o bezerro de ouro foi feito. E aí Moisés vai para Deus: Senhor, lembra, Senhor, Tu é misericordioso, Tu é bom, Tu é compassivo, sabe? Tem horas, meu irmão, eu estou falando para você que a gente vai acertar tudo, não. Às vezes vamos cometer erros, às vezes vamos vacilar, não é o nosso caminho, mas pode acontecer. Mas quando isso acontecer, chega para o Senhor: meu Pai, Tu és compassivo, Tu és misericordioso, Tu é tardio em se irar, tem paciência comigo, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, sabe? E o Senhor vai te ajudar, porque a palavra do Senhor vai dizer: um coração contrito eu não desprezo, aqueles que se achegam a mim, eu me achego a eles. Deus é maravilhoso, meu irmão, Deus é bom demais. O propósito do juízo é nos fazer enxergar o caminho que nós estamos indo, para nos livrar de algo ainda pior. Existe dificuldades que a gente passa aqui, mas existe coisas que são eternas. E lá não vai dar para voltar, não. Não vai dar para recomeçar. Estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Então, enquanto o Senhor, eu aprendi uma coisa: enquanto o seu patrão está reclamando de você, é porque você ainda tem um emprego. O dia que ele não falar mais nada, pode esperar que você vai passar no RH. Enquanto Deus está falando com você, é porque ainda tem a oportunidade de você mudar essa situação. Ainda tem chance. Ainda tem oportunidade. Deus não quer nos destruir. Ageu capítulo 1, versículo 5. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde o caminho de vocês vai levar. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte, tragam madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. Por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo que está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso,
Por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Olha a palavra que o profeta trouxe ao povo. Preste atenção no caminho que vocês estão indo. Esse povo era o mesmo povo que estava cativo na Babilônia, que estava cativo na Pérsia. E aí ele, Senhor, teve misericórdia e os liberou daquele juízo. E aí quando eles chegam na terra deles, na terra da promessa, na terra que manda leite e mel, eles começaram a tomar o mesmo comportamento que levaram eles ao cativeiro. Querido, você que foi no encontro com Deus, agora eu quero mexer com você. O encontro começa segunda-feira de manhã, como diz pastor Gilson. Se você tomar as mesmas atitudes do passado, você vai desperdiçar tudo o que você recebeu. Amém? Considere, o profeta, preste atenção, vocês acabaram de sair do juízo, estão querendo voltar para lá? Mas olha o que aconteceu, olha que bonito. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus enviara. O povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Viu? Deus tinha um juízo, mas aquele povo obedeceu. E aí ele falou, eu estou com vocês. Deus mudou o juízo em favor do seu povo. Quando nós voltamos para o caminho da obediência, nós encontramos a presença de Deus, nós encontramos o amor de Deus, nós encontramos a graça de Deus. Por isso que eu vim dizer hoje para você, hoje é noite de restituição. Mas a gente precisa, antes de tudo, fazer essa autoavaliação. A gente precisa, antes de tudo, refletir em que direção nós estamos indo. Precisamos observar para qual destino nós estamos indo. Queridos, Deus, Ele é capaz até de permitir que você passe por algumas coisas por amor de você. Deus é capaz de permitir que você passe até por algumas perdas. Não é a vontade de Deus, mas às vezes é o único jeito. Jeremias 29:11 diz, eu sei bem os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para levá-los ao fim que vocês esperam. Essa é a vontade de Deus. Levar você a viver uma vida ao qual você sonhou, ao qual você quer viver. Essa é a vontade de Deus. Mas muitos de nós acabam procurando um outro caminho e vivendo uma vida distante do Senhor. Agora, se você hoje decidir, se nós hoje decidirmos fazer o caminho de volta, Ele está pronto para nos receber. Ele está pronto para nos trazer de volta tudo que foi consumido pelo gafanhoto, tudo que foi perdido, tudo que lhe foi tomado. Será que você pode se colocar de pé agora? Feche seus olhos por um minuto. Desculpe, talvez se eu estraguei sua festa. Mas essa é a palavra do Senhor hoje para mim e para você. É mesmo? Aí, a mesma referência foi dita de manhã. Olha aí. Então Deus está falando, né? Então não vou pedir mais desculpa não. Querido, quando eu voltei do encontro com Deus, lá em 2007, 2008 mais ou menos, eu olhei para trás e eu falei assim, eu não lembro o que eu vivi 2 anos atrás. Tem ideia? Eu não construí nada. Eu olhava para trás e
não enxergava, não via. Só perdição, destruição, caos. Talvez hoje você está assim. Você gastou sua juventude. Você fez tudo o que você quis fazer. Você beijou quem você quis beijar. Você se relacionou com quem quis se relacionar. Você fez as coisas ilícitas que você quis fazer. E hoje você está aqui e olha para trás e não tem alegria. Hoje você olha para trás e não tem paz. Hoje você olha para trás e gostaria de ter feito diferente. Talvez hoje você olha para a tua situação e pense: poxa, se eu tivesse estudado, se eu tivesse aceitado Jesus quando eu era novo. Talvez você olhe para trás como eu olhei lá atrás e falei: como que eu vou reaver tudo isso que eu perdi? Mas hoje eu vim aqui dizer para você que os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, tudo que é festa e agora é luto do que já morreu. Hoje é noite de restituição. E aquilo que você perdeu não há de se comparar com aquilo que Deus vai te restituir. Por isso feche seus olhos agora. Considere o seu caminho. Para um pouquinho e pense. Olhe, para onde você está indo hoje? Lembra daquela época que você foi mais firme? Naquela época que você era mais avivada, mais avivado. Naquela época que você sonhava fazer a obra de Deus. Quanto tempo faz que você não viveu isso? Você sonhava em ter uma família e você perdeu. A palavra do Senhor vai dizer para mim, para você: para cada dia de vergonha eu darei dupla honra. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto. Hoje é noite de profetizar restituição, mas hoje é noite de considerar o caminho. Feche seus olhos e fale com Deus do jeito que você sabe. Comece a falar com Deus: Senhor, eu entendi. Hoje estou vivendo o que estou vivendo porque tomei caminhos que não devia. Tive escolhas que me prejudicaram. Mas hoje eu quero me valer dessa misericórdia. Hoje eu quero me valer dessa graça. Hoje eu quero me valer desse Deus que é perdoador. Eu quero mudar o meu caminho. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha rota. Eu quero sair da destruição para a restituição. E nós vamos adorar a Deus com uma música que você conhece. E se Deus falou ao seu coração e você quer profetizar juntamente comigo restituição, você vai vir a esse altar para que nós juntos venhamos profetizar restituição de Deus, em nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas.
Você que quer viver restituição, venha para o altar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor por essa restituição. A restituição dos seus sonhos, da sua família, da sua saúde, dos projetos que você tinha. Essa é a palavra profética para mim e para você. O Senhor quer dar de volta aquilo que pertence a você. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Peça a Ele. Restitui. Eu quero de volta. Quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu, Jesus. Sara-me. Oh! E põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Senhor Jesus, nós entendemos a palavra do Senhor e nós queremos fazer conforme o povo lá em Ageu fez. Nós queremos obedecer a tua palavra e olhar para ti e nos convertermos do nosso mau caminho. Nós queremos, Senhor, sair do caminho do juízo e entrar no caminho da restituição. Senhor, eu sei que houve perdas por causa do caminho que eu escolhi e perdas por causa de escolhas que eu também não tomei. Mas mesmo assim, seja de um caso ou de outro, o Senhor é um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus que restitui, um Deus que traz de volta aquilo que me pertence. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi removido, que pertence aos teus filhos, profetizamos: restitui, 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 restitui. Oh, rabacharabandarabachoredere cantarabandarabacheredere bandarabás. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Pega suas mãos aos céus e diga: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Queridos, eu cheguei nessa igreja com 20 anos de idade. E eu cheguei aqui, meu querido, minha querida irmã, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, eu perdi família. Eu perdi o convívio com a minha filha. Com 20 anos eu perdi a expectativa e a vontade de viver. Com 20 anos eu já tinha decidido, acabou a minha vida. Eu estava indo na rota do juízo de Deus.
Mas eu entrei numa igreja que me amou e me abraçou. Eu aprendi que havia um outro plano para mim. Um plano de me causar o bem e não o mal. Um plano de me fazer prosperar, de transformar a minha história. E já faz quase 20 anos que eu estou aqui. Aquele que não tinha família hoje tem uma esposa. Aquele que não tinha sonhos, sonha. Aquele que não tinha projetos, está cheio de projetos. Aquele que parou os estudos, está estudando. Daqui a pouco eu vou me formar. Querido, se Deus não disse que é o final, deixa eu te dar uma notícia: ainda não é o final. Não importa se você é cristão ou se não é, ou qual seja a tua religião, ou qual seja a tua orientação. O mesmo Deus que restitui a minha vida, restitui a sua vida também. Então feche os seus olhos mais uma vez e faça uma oração comigo, aí onde você estiver, ainda que você não esteja aqui na frente. Diga assim: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego ao Senhor. Tudo aquilo que o adversário me roubou, tudo aquilo que as minhas escolhas me levaram a perder, hoje eu quero entrar numa mudança de vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa meus pecados e me dá uma nova vida, um tempo de restituição. Quem hoje está fazendo isso pela primeira vez? Levante a sua mão que eu quero te conhecer. Amém? Tem uma pessoa aqui, 2 pessoas, 3. Quem está fazendo isso a segunda, 4. Tem mais alguém que está voltando para Jesus aqui? Quem está voltando para Jesus? Quem está confirmando? Quem aceitou Jesus no encontro? Vem aqui para o centro, vem aqui para o meio, onde estão essas bolinhas aqui. Vem para cá, isso. Vem para cá. Isso, confirma. Vocês que aceitaram Jesus no encontro, vocês que estão voltando para Jesus. Traga aqui, Jennifer. Você que está perto dessa pessoa, traz ela aqui, pode vir. Tá cheio de gente aqui. Está cheio de gente aqui. Vem, aproveita a tua chance. Olha que coisa linda, olha a família, ó. Quem pode aplaudir ao Senhor por essa família? Amém? Tem mais alguém?